Salve estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos mais um simulado focado na primeira fase da OAB. Teremos um simulado hoje de ética. Então vamos lá, uma das principais matérias da primeira fase da OAB. Bom, então a primeira questão aí da FGV. Eduardo contrata o advogado Marcelo para propor ação condenatória de obrigação de fazer em face de João. São convencionados honorários contratuais, porém o contrato de honorários advocatícios é omisso quanto à forma de pagamento. Proposta a ação, Marcelo cobra de Eduardo o pagamento de metade dos honorários acordados. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Então aqui é um caso que nós temos sobre honorários advocatícios. No problema, o Eduardo ele contratou o Marcelo. Quando foi proposta a ação, o Marcelo cobrou o Eduardo aí o pagamento de metade dos honorários. Lembrando que no contrato de honorários, a informação do problema, que foi omisso esse contrato em relação a como seria pago esses honorários. Letra A. Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, metade dos honorários é devida no início do serviço e metade é devida no final. Letra B. Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, os honorários são devidos integralmente desde o início do serviço. Letra C. Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, os honorários somente são devidos após decisão de primeira instância. E letra D. Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, apenas um terço é devido no início do serviço. Bom, então aqui temos uma questão muito importante de um assunto que é muito cobrado em prova, da primeira fase aí pela FGV, que é sobre honorários. Aqui no caso, como não houve estipulação no contrato de honorários advocatícios, nós temos uma regra geral lá no Estatuto da OAB. Então a nossa resposta correta é letra D, artigo 22, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Ele fala que se não for estipulado como vai ser pago no contrato de honorários, então, em regra, as partes podem acordar o que elas bem entenderem como vai ser pago. Se vai ser pago integralmente no início, ou no meio, ou no fim, não tem problema. Porém, se for omisso o contrato, se nada for estipulado, tem a regra geral lá do Estatuto da OAB, que é um terço no início do serviço, um terço até decisão de primeira instância e um terço no final do processo, tá? Então essa é a regra geral quando não vier estipulado no contrato de honorários. Próxima questão do nosso simulado. FGV, questão 2. Maria teve processo disciplinar recém-instaurado contra si pelo Conselho Seccional da OAB, no qual está inscrita. No dia seguinte à sua notificação por meio de edital, encontra-se no fórum com Tânia, sua ex-colega de faculdade, que veio comentar com Maria sobre o conteúdo do referido processo. De acordo com o Estatuto da OAB, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado em face de Maria. Então aqui está querendo falar, essa questão 2, sobre processo disciplinar. E ele deixa bem claro que a Maria, ela teve um processo disciplinar aí contra ela, instaurado, e uma ex-colega dela, de faculdade, está sabendo desse processo. Então a pergunta é, qual é o caso para Tânia, a colega aí de Maria, estar sabendo sobre esse processo disciplinar? Letra A. Por qualquer meio, dada a natureza pública de sua tramitação. Então a letra A está falando que o processo disciplinar, ele é público, né? A tramitação desse processo é público. Está errado. Letra B. Se fosse parte, defensora de parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa de sua tramitação. Exato, essa é a nossa resposta. Letra B, artigo 72, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então, a Tânia aí, nesse caso hipotético, ela só poderia saber dessa tramitação de um processo disciplinar contra a Maria se ela fosse uma das partes, defensora de uma das partes ou a autoridade judiciária ali competente que vai analisar esse processo, tá? Vamos ao erro das outras. Letra C. Caso tivesse
tido acesso à notificação inicial feita por meio de edital, dada a natureza pública de sua tramitação. Errado. Letra D. Em nenhuma hipótese, dada a natureza sigilosa de sua tramitação. Realmente, a letra D, ela está certa quando fala que a natureza é sigilosa da tramitação do processo disciplinar. Porém, não tem nenhuma hipótese da Tânia ficar sabendo, né? Ela pode sim ficar sabendo se ela for ali parte, defensora, autoridade que vai analisar ali o processo. Então, tá errada a letra D. Por mais que a fundamentação ela é correta, mas falar que em nenhuma hipótese tem como a Tânia saber, tá errado. E só uma observação sobre o processo disciplinar, realmente a sua tramitação é sigilosa, porém após a sua tramitação, após o encerramento desse processo disciplinar, aí ele se torna público. Mas durante a sua tramitação, durante o processo em desenvolvimento, ele é sigiloso. Vamos para a próxima questão. Questão 3 agora, FGV. Em certo estado da Federação X, há notícias fundadas acerca de irregularidades da Caixa de Assistência dos Advogados, em razão de malversação de receitas, gerando hipótese de intervenção. Assinale a afirmativa correta. Então a questão aqui deixa claro para a gente que tem um estado aí, que a Caixa de Assistência dos Advogados desse estado está tendo problemas de irregularidades. Então vamos às alternativas. Letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Até aí está certo. Realmente, metade das receitas das anuidades aí recebidas pelo Conselho Seccional, então tudo que um Conselho Seccional, no nosso caso aqui, é do Estado X, recebe de anuidade, metade tem que ser destinada para a Caixa de Assistência dos Advogados daquele Estado. Então até aí está correto. Continuando. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. Então, nesse caso, a letra A fala que como está tendo esse problema de irregularidade aí na Caixa de Assistência, quem tem que intervir seria o Conselho Seccional daquele Estado, o Estado X. E essa é a nossa resposta correta, artigo 62, parágrafo 5º e 7º do Estatuto da OAB. Então, realmente, a receita da Caixa de Assistência dos Advogados é metade da receita de anuidades que o Conselho Seccional daquele Estado recebe, e por mais que a Caixa de Assistência dos Advogados ela tenha autonomia, ela seja independente, então ela não é subordinada do Conselho Seccional daquele Estado, porém, quando há um caso assim de irregularidade, de fraude, então problemas administrativos da Caixa de Assistência, o Conselho Seccional daquele Estado vai poder intervir. Então, resposta correta, letra A. Vamos ao erro das outras. Letra B. Quanto à receita destinada à Caixa, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades. Errado. Metade é o valor destinado, metade da receita ligada às anuidades recebidas. Letra C. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade das receitas. Beleza. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Federal da OAB. O final da letra C está errado. Então, quem vai intervir naquela caixa é o Conselho Seccional daquele Estado, e não o Conselho Federal da OAB. Então, o início está certo da letra C, porém o final está errado. E letra D, quanto à receita destinada à caixa, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades. Errado. Então, resposta correta, letra A. Continuando. Tá gostando do simulado? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like nesse vídeo, que assim você ajuda esse projeto cada vez trazer mais simulados, informações e aulas para vocês que vão prestar a primeira fase aí da OAB. E me segue lá no Instagram, sempre que tem vídeo novo aqui no canal eu divulgo por lá, além de dicas, informações para vocês que vão prestar a prova da OAB. Continuando agora com o nosso simulado. Questão 4, FGV. A advogada Leia Santos confeccionou cartões de visita para sua apresentação e de seu escritório. Nos cartões constava seu nome, número de inscrição na OAB, bem como o site do escritório na internet e um QR Code para que o cliente possa obter informações sobre o escritório. Já o advogado Lucas Souza elaborou cartões de visita que, além do seu nome e número de inscrição na OAB, apresentam um logotipo discreto e fotografia do escritório.
Considerando as informações descritas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Então aqui nós temos um assunto muito importante, muito cobrado na prova, que é sobre publicidade, o que pode ou não o advogado fazer de divulgação, de publicidade. Então vamos lá. Letra A. Leia e Lucas cometeram infrações éticas, pois inseriram elementos vedados pelo Código de Ética nos cartões de apresentação. Letra B. Nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de apresentação são autorizados. Letra C. Apenas Leia cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados do Código de Ética nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Lucas são autorizados. E letra D. Apenas Lucas cometeu infração de ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Leia são autorizados. Bom, aqui é uma questão bem importante, tem que ser estudada, que a resposta correta é a letra B. Então, no caso, nenhum dos advogados cometeu infração. Tudo que eles colocaram nos cartões de visita estão corretos, são autorizados pelo Código de Ética. Está lá no artigo 44, parágrafo 1º do Código de Ética da OAB. Então, pode pôr QR Code para obter informações sobre o escritório, obter informações ali sobre o nome dos advogados que fazem parte daquele escritório, o número de inscrição na OAB do advogado, pode ter logotipo, pode ter fotografia do escritório. Aqui tem que tomar cuidado, é uma pegadinha. Fotografia do escritório pode estar no cartão ali de apresentação do advogado. O que não pode é estar fotografia de pessoas, independente se é de um modelo, de terceiros ou se é do advogado. Não pode ter foto de pessoas, mas fotografia do escritório pode sim. Pode ter informação sobre redes sociais, sobre site, sobre e-mail. Ok, pode ter QR Code. Então, tudo que está falando aí, tanto da advogada Leia quanto do advogado Lucas, está tudo correto. Então, resposta correta, letra B. Nenhum cometeu infração. E eu deixo como observação aqui que o que é autorizado pelo Código de Ética, então, para ter os cartões de visita, está lá no parágrafo 1º do artigo 44. E o que é vedado está no parágrafo 2º desse mesmo artigo. Então, é interessante ter essa leitura aí, que é um assunto muito cobrado em prova. Bom, estudantes, assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado do simulado de hoje, de uma das principais matérias ética, e vimos assuntos importantes que são cobrados na prova. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês, e até o próximo vídeo, estudantes!